Eu te garanto que depois desse vídeo você nunca mais vai ver uma radiografia de tórax da mesma maneira. Se você se perde nos conceitos de anterior e posterior, qual estrutura está na frente, qual estrutura está atrás, o que eu estou enxergando, o que é essa linha, o que é essa curva? Esse vídeo foi feito sob medida para você. Com uma nova perspectiva, vou te mostrar uma forma diferente de avaliação da anatomia radiológica. Vem comigo que vai ser sucesso! Então vamos lá, pessoal. Se você fica perdido na orientação espacial no raio-x, saiba que isso é extremamente comum quando a gente está iniciando. Isso ocorre por quê? Porque a radiografia, ela transforma uma estrutura tridimensional, que é o nosso corpo, em uma imagem bidimensional. Ou seja, o raio-x não tem noção de profundidade. A gente sabe o que é anterior, o que é posterior pela anatomia. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou apresentar para vocês a anatomia no raio-x de tórax de uma perspectiva diferente. Ou seja, a gente vai acompanhando a evolução através de planos. Então, a gente vai analisar a incidência frontal, mas eu vou deixar aqui no canto da tela o perfil minimizado. Ele vai nos dar a noção de profundidade nesse eixo antero-posterior, certo? Vamos começar. Então, vindo lá de trás, o que a gente vai ter? Pele, tecido celular subcutâneo, musculatura dorsal e então coluna vertebral. E junto com a coluna, saindo ao ladinho dela, a gente vai ter os arcos costais, mais especificamente os segmentos posteriores dos arcos costais. E como é que eles aparecem então na radiografia? Aqui marcado em branco, então eu coloquei a coluna vertebral, tá? Pego um pouquinho da coluna lombar e também pego o segmento inferior da coluna cervical. E a gente vai ver a parte posterior dos arcos costais, tá? Então, lá atrás vão estar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante até chegar o 12º arco costal. Reparem ali na caixinha do lado, tá? No quadradinho amarelo-limão, que é o nível que a gente tá, certo? Então, agora vamos seguir um pouquinho mais para frente. Um pouco anterior à coluna vertebral, logo na frente dela, tem uma estrutura super importante que está descendo, tá? Em íntimo contato com a face anterior dos corpos vertebrais. Essa estrutura nada mais é do que a aorta descendente, que está marcado aqui em rosa, tá? Olhando de novo a nossa caixinha no perfil, vê que ela andou só um pouquinho para frente. E nessa localização que a gente espera identificar a aorta descendente. Perfeito? Vamos seguir. E nesse mesmo plano da coluna, do segmento posterior dos arcos costais e da aorta descendente, a gente tem também os lobos pulmonares inferiores, tá? Ele vai estar sobreposto, eles na verdade vão estar sobrepostos, tanto à coluna quanto também a esse segmento aórtico, tá? Aqui então a gente tem a localização deles no perfil, eles têm esse formato triangular e aqui no frontal a gente vê a forma, a área esperada que eles vão ocupar. Observem aqui que os lobos inferiores, apesar do nome, eles vão desde lá da base, né, desde o diafragma até quase o terço superior do hemitórax. Então, eles realmente têm uma extensão crânio-caudal bem significativa. Tudo tranquilo? Vamos seguir mais um pouco. Eu não tenho ideia nenhuma porque que tem duas imagens minhas aparecendo. Tentei corrigir aqui, deu algum bug, não sei o que foi. Mas isso não impede da gente continuar o nosso objetivo, que é falar sobre radiografia de tórax e anatomia na profundidade. Vamos revisar aqui. Coluna vertebral, e aí a gente junto falou, sai o segmento posterior dos arcos costais. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai ter a aorta torácica descendente. Sobreposto à coluna, sobreposto à aorta, nós vamos ter os dois lobos inferiores, direito e esquerdo, que no perfil assumem um formato em cunha. Seguindo um pouquinho mais para frente
e olhando para cima, a gente vai ter a via aérea central, melhor falando, que é a traqueia e os brônquios principais. Aqui no frontal, marquei em cinza escuro, então o local esperado. Traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Salientando que, na maioria dos pacientes, né, especialmente quando é um exame de qualidade, a gente consegue identificar sem dificuldade a traqueia e a bifurcação brônquica principal. Ao mesmo nível, a gente tem o arco aórtico, no mesmo nível da traqueia. E quando a gente olha ele no frontal, ele vai estar localizado à esquerda dela. No frontal a gente vê um do lado do outro e no perfil, e isso a gente sabe pela anatomia, que os dois estão no mesmo, mais ou menos no mesmo plano, no eixo antero-posterior. Vamos adiante. Agora chegamos em duas estruturas super importantes. Os hilos pulmonares, o local de comunicação do mediastino com o parênquima pulmonar. Eu gosto de me referir aos hilos como janelas, áreas de trânsito entre esses dois compartimentos. Quando a gente olha no perfil, onde é que estão os hilos? Em que plano? Eles estão mais ou menos no mesmo plano da traqueia. Lembrem que a traqueia eu marquei aqui em cima e os hilos eles estão nesse mesmo plano, agora um pouco mais para baixo, na região central. No frontal é bem fácil, né? A gente tem hilo direito, hilo esquerdo e, em geral, sem maiores dificuldades de identificação. Mas é legal, é interessante a gente ter essa noção de profundidade. Então, vamos continuar. Indo um pouquinho mais para frente, olhando para cima, reparem, vão acompanhando sempre a marcação aqui da caixinha amarelo-limão no perfil. Nós chegamos, tá, no local onde a gente tem as grandes veias, os grandes vasos de drenagem da cabeça e pescoço e dos membros superiores. Nesse esquema aqui, o que eu coloquei para vocês, tá? Vamos acompanhar aqui junto. Veia jugular interna direita, subclávia direita. As duas se encontram e formam o tronco venoso braquiocefálico direito. A mesma coisa vai ocorrer do outro lado. Jugular interna, subclávia, tronco venoso braquiocefálico esquerdo. Então, os dois troncos braquiocefálicos vão se unir e formar a veia cava superior, que vai desembocar no átrio direito. Indo um pouquinho mais para frente e para cima, a gente vai chegar no último segmento aórtico torácico que estava faltando, que é a aorta ascendente. Então, reparem que a aorta torácica, pessoal, ela atravessa os 3 compartimentos praticamente do mediastino, né? Ela vai ter uma porção que vai estar no mediastino anterior, né, que é a aorta ascendente, vai ter o arco aórtico que vai fazer a transição lá para o mediastino posterior, onde a gente vai encontrar a aorta descendente, certo? Essa visão anatômica, quando a gente olha a aorta aqui no frontal, né, que a gente vê a aorta ascendente, arco descendente, não é tão óbvia e tão simples assim. Então, a gente sempre correlaciona a imagem com a anatomia, né, que a gente tem lá da faculdade e também com o perfil. Praticamente no mesmo nível da aorta ascendente. Reparem que eu não mudei a posição aqui do quadradinho no perfil. Nós temos o tronco da artéria pulmonar. Onde é que está aqui no frontal? Marcado em laranja. Então, tronco principal da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Então, essas duas, elas saem quase que praticamente lado a lado. Então, a posição delas no eixo antero-posterior não muda. O tronco da artéria pulmonar, ele acaba ficando sobreposto, né, a diversas estruturas mediastinais e geralmente ele não é completamente individualizado. A gente vê às vezes só uma pequena porção dele fazendo o contorno mediastinal esquerdo juntamente com a aurícula esquerda. Mas é importantíssimo a gente ter essa noção de profundidade.
E no mesmo nível que a gente está falando da aorta ascendente, do tronco da artéria pulmonar, se a gente olhar para baixo, a gente vai ter nada mais, nada menos que o coração. No perfil, observem que o coração já faz parte da porção mais anterior. No frontal não tem dificuldade, né? A silhueta cardíaca, aqui eu marquei num rosinha claro, bem tranquilo de ver, não tem maiores dificuldades. O coração, em algumas classificações do mediastino, ele faz a divisão entre o compartimento anterior e o compartimento posterior. Aqui nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre a anatomia das câmaras cardíacas. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, tá? Deixem aqui nos comentários e aí eu faço um vídeo falando especificamente sobre isso. Vamos seguir no nosso objetivo, que é essa visão tridimensional da radiografia de tórax. E se sobrepondo a quase tudo isso que a gente falou, nós temos os lobos pulmonares superiores, tá? Que vão ocupar a porção antero-superior do tórax. Então, eles vão ter sobreposição com o coração, com a aorta ascendente, com o tronco da artéria pulmonar e também com o arco aórtico. Não esquecer da traqueia e parcialmente com os hilos pulmonares. Lembrando que à direita a gente tem mais um lobo que vai ocupar essa mesma região, que é o lobo médio. No perfil, onde é que ele está? Ele vai estar sobreposto bem na região da silhueta cardíaca. Então, ele vai fazer essa mesma localização. A correspondência do lobo médio no pulmão esquerdo, mais ou menos, seria a região da língula do lobo superior. Mas, como não tem uma fissura dividindo, a gente considera todo o lobo superior. Diferentemente da direita, que a gente tem a fissura horizontal, né, que faz essa divisão entre lobo superior e lobo médio. E agora, fechando esse compartimento visceral, o conteúdo torácico propriamente dito, nós temos o segmento anterior dos arcos costais, do primeiro a mais ou menos o 10º, tá? Os arcos costais inferiores, como o 12º, o 11º, geralmente eles são curtos, então eles só vão ter o segmento posterior. Todos esses outros tendem a fazer a curvatura lateral do tórax e chegar na face anterior, onde eles têm justamente essa função de proteção dos nossos órgãos intratorácicos. E por fim, né, para a gente colocar o selo final na nossa conclusão, nós temos o externo. Então aqui a gente tem no frontal manubrio external, corpo external, mais embaixo apêndice xifoide. E reparem que no perfil, onde eu marquei, é justamente essa região mais anterior do tórax. Certo, gente? Aposto que agora ficou bem mais lógico e com muito mais sentido a gente avaliar a incidência frontal. Essa noção de profundidade eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na avaliação do próximo caso, do próximo paciente. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar nesse projeto aqui no YouTube. E te convido também para conhecer o Radiológica lá no Instagram, @radiologicamed. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!